Eu quero ler um texto aqui de Mateus capítulo 13, no verso 9. Um trecho diz assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito comum nos textos bíblicos essa expressão, quem tem ouvidos, ouça. Parece até redundância, né? Mas há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é quando um som penetra no nosso ouvido, né? Chega ao nosso tímpano e tal, enfim. Ouvir é mais do que apenas captar o som, é um ato de atenção, de empatia, de compreensão. Jesus frequentemente destacava a importância em ouvir, referindo-se não apenas à audição física, né, mas à capacidade de discernir, de aplicar as verdades espirituais. No entanto, ouvir de uma forma correta exige humildade e disposição para aprender. E a gente vai falar sobre algumas características disso. Agora, ouvir de forma correta exige essa humildade, essa disposição. Porém, essa capacidade em ouvir muitas vezes é sabotada pela religiosidade. Então, a pessoa que tem um espírito religioso, ela tem dificuldade em ouvir, ela tem facilidade em escutar, mas ouvir não. Por quê? Por exemplo, vamos lá, algumas questões, algumas maneiras práticas aí em que a religiosidade ela bloqueia o ouvir. É a interrupção e imposição de opiniões. Você vai ver que a mentalidade religiosa geralmente ela quer impor a sua opinião. Okay? Muitos se apressam em falar ou argumentar, bloqueando qualquer oportunidade de verdadeira escuta. Quer dizer, ela não para ouvir, porque ela fica bloqueando o outro a todo momento, querendo impor a verdade dela, querendo impor os conceitos dela e por aí vai. Outra forma prática é o preconceito, né? Quer dizer, a pessoa tem um conceito já formado antes e isso impede que ela ouça. Essa é uma característica de uma pessoa que, na verdade, já tem, né? Muito bem definido, entre aspas, aquilo que pensa e não está aberto para conceitos novos ou para aprendizados novos. Então ela gera um preconceito. A mentalidade religiosa tem muito isso, né? Uma vez que ela tem uma verdade pré-estabelecida, já era. Né? Olha como é interessante. Aquele texto da carruagem de fogo que tem na Bíblia é interessantíssimo, porque eu já preguei muito falando sobre isso, já dei muitas aulas e tal, e até em palestras e aulas eu falava sobre esse texto, eu lia o texto, que olha, Elias subiu, uma carruagem de fogo separou Elias e Eliseu, e Elias subiu num redemoinho. Eu lia o texto dizendo exatamente assim. Mesmo depois disso, a pessoa ainda dizia assim, não, mas ele foi numa carruagem de fogo. Então, ele estava escutando, mas não estava ouvindo. Por quê? Porque ele tinha um conceito formado das músicas que ele cantava, daquilo que ele já aprendeu na igreja, etc., que é a carruagem de fogo que levou Elias. Embora você leia na Bíblia que não é isso, ele ainda vai afirmar que é. Essa é um grande exemplo aí de que escutar e ouvir são coisas bem diferentes, certo? E tem a famosa surdez espiritual. A religiosidade endurece o coração, fazendo com que se ouça apenas a forma e não o conteúdo da mensagem. Isso acontece muito nas igrejas neopentecostais, né? Mas enfim, o que eu quero conversar com vocês é trazer aqui algumas lições sobre ouvir. Porque ouvir com qualidade, ouvir da forma correta, traz pra gente muita sabedoria. Né? Não saber ouvir é um grande problema. Relacionamentos acabam por causa disso. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Vamos lá, eu quero citar algumas lições aqui, lembrando que eu vou colocar por escrito no grupo do WhatsApp depois, tá bem? Lições bíblicas sobre ouvir. Primeiro, ouvir com o coração. Né? Lá em Samuel, Deus fala com Samuel e ele diz assim, fala que o teu servo ouve. Ali ele se abre para ouvir com o coração. Embora o pensamento dele direcionasse ele para algo diferente,
ele se volta para Deus, se abre a mente dele naquele momento para que ele possa ou pudesse ouvir Deus realmente falar com ele. Então, ouvir com o coração é muito importante. Lembrando que o que é o coração? O coração é o centro do intelecto e das nossas emoções. Então, abrir as emoções e o intelecto para ouvir é muito importante. 2. Seja sempre pronto para ouvir e tardio em falar. Tiago 1,19 instrui: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ouvir pacientemente evita mal-entendidos e promove a paz. Quando você ouve todo o conteúdo, fica mais fácil se posicionar. A Bíblia não fala para você não falar ou não se irar. Mas primeiro ouça, primeiro capte toda a informação, primeiro analise toda a informação, para depois se posicionar. Porque se você se posicionar antes, você não tem fundamento para isso. Ok? Eu vejo que as pessoas confundem muito esse texto aqui, né? Quando fala tardio para, não está dizendo que não vai fazer. Agora, se você ouviu, compreendeu, fez a sua análise, entende que é necessário dar vazão à ira, ok, então vai, dê vazão à ira. Agora, se depois de tudo isso entendeu que não é necessário, então não dê vazão à ira. O problema é que as pessoas elas dão vazão à ira, à discordância, às brigas, antes mesmo delas ouvirem. Ouvirem, não escutarem. Ok? Ouça a voz de Deus e do próximo. Jesus ensinou em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então ouvir Deus nos guiar é muito importante, e ouvir o próximo fortalece os nossos relacionamentos. Ouvir Deus nos guia, ouvir o próximo nos fortalece nos relacionamentos. É muito importante que a gente aprenda a ouvir a Deus e o próximo. E olha, deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Essa plataforma aqui tá dando umas pausas a todo momento aí? Que para mim aqui tá aparecendo de vez em quando umas pausas. Tá, Socorro? Só confirma para mim, por gentileza, porque depois eu vou ajustar isso, se tentar, né? Ninguém respondeu aqui, então deve estar pausando até isso. Vamos lá. Aqui tá de boa, mas aqui eu não sei. Bom, vamos lá, vamos seguir. O adendo que eu ia fazer aqui em relação a essa questão de ouvir a voz de Deus e do próximo é que perceba como no mundo atual a gente está com grande dificuldade em ouvir Deus. A dificuldade que o ser humano está em ouvir a Deus. Tem tanta dificuldade em ouvir a Deus que as pessoas estão buscando resposta com muita gente aí fora. Com muitas religiões, com profetas e enfim, né? Ao desespero do ser humano em buscar uma resposta, em buscar uma palavra de Deus. Isso é terrível. E a gente precisa voltar a ter sensibilidade à voz de Deus. Acho que desligar o celular, sair das redes sociais, cortar amizades improdutivas. Né? Eu vejo, estava falando com uma pessoa ontem, né? E como ela, meu Deus do céu, parece que tem gente que tem o dom de conseguir amizades ruins, né? São pessoas, na verdade, perdidas, carentes, que estão desesperadas por aprovação, e elas saem por aí tentando agradar um ou outro e tentar arrumar amizade. Ontem eu vi uma pessoa falando, né, a respeito. Assim, não, porque eu tenho agora amigos de verdade, tudo, vai 3, 4 semanas que conheceu algumas pessoas e agora são amigos de verdade, por 4 semanas. 4 semanas! Agora são amigos de verdade. Olha o nível de carência que o ser humano chega. Nível absurdo de carência. E se uma pessoa está assim, carente em relação ao ser humano, imagine em relação a Deus. Você acha que tem capacidade mínima para ouvir Deus? Não tem.
Não tem, absolutamente não. Psicologicamente, a gente precisa entender 4 coisas. A primeira, a escuta ativa. Vou te explicar o que é uma escuta ativa. Ela transforma relacionamentos. Escuta ativa, ela envolve atenção plena, empatia. É quando você se coloca no lugar do outro. É quando você imagina o que o outro está falando. Quando ele está falando, você vai imaginando, você vai se envolvendo com aquilo. Isso fortalece o relacionamento, né, os laços interpessoais, vamos assim dizer. E a pessoa que se sente ouvido, ela experimenta maior segurança emocional, isso acontece. Já conversou com uma pessoa que ela não consegue te ouvir, ela fica assim só e tal, e cabeça baixa, andando para lá e para cá. E tem um cara que eu trabalhei com ele ano passado, cara perturbado da cabeça. A pessoa tava falando assim, ó, aconteceu várias vezes. A gente estava numa reunião, conversando sobre negócios, de repente o cara pegava, batia na mesa assim, saía, do nada. E todo mundo parava assim, ele não estava ouvindo, ele estava com a cabeça em outro lugar. Aí ele lembrava de outra coisa e saía para resolver outra coisa. Isso é uma falta de respeito absurda. E nenhum relacionamento dá certo quando você está pensando só em você. A mulher que vai com o marido numa loja, porque o marido precisa comprar uma calça, por exemplo, aí chega lá, começa a olhar a calça, ela pega, se distrai e vai olhar as coisas para ela e deixa o marido sozinho lá olhando a calça. Aconteceu um negócio desse já com vocês ou não? Pois bem, esse é um exemplo clássico. Que o outro se sente desprezado. Então a concentração naquilo que o outro está expondo, colocando, falando naquele momento ali é muito importante. É fundamental que a gente aprenda a lidar com isso aí. 2. A escuta reduz conflitos. Ao ouvir com atenção, reduzimos as interpretações erradas que geram discussões. A grande maioria dos problemas entre as pessoas é comunicação, é o entendimento errado. Às vezes os dois estão falando a mesma coisa, de formas diferentes, mas porque um não consegue ouvir o outro, já era. Eu lembro que eu precisei, não vou abordar, não vou aprofundar no que eu vou dizer aqui, mas eu comuniquei, quando eu me separei, eu comuniquei minha separação por carta. Eu fiz uma carta, um documento, assinei o documento e entreguei, porque eu não conseguia falar 20 segundos sequer. 20 segundos, 20, marcado no relógio, não conseguia falar. Como é que a gente acerta alguma coisa na vida com qualquer tipo de pessoa se a gente não consegue ser ouvido ou a gente não consegue ouvir? É impossível. Impossível. Então, seja uma pessoa que ouve primeiro. Ouça. Nem que seja para fazer um acordo. Olha, eu vou te ouvir aqui durante 5 minutos, durante 10 minutos. Depois você me ouve durante esse tempo também, pode ser? Vamos marcar um relógio aqui, pronto. Nem que for assim para começar a disciplinar. Mas é o básico para a sanidade mental, é o básico para um relacionamento minimamente saudável. É o básico para você ser considerado um ser humano. Porque cachorro não ouve, fica latindo, fica rosnando. Qualquer animal, quando ele está em fúria, ou quando o seu instinto está falando mais alto dentro dele, ele não quer saber de te ouvir não, ele vai rosnar, ele vai latir, ele vai, se for um leão, ele vai querer avançar, enfim. Um animal faz isso aí, porque ele não tem essa capacidade de compreensão. Um animal faz isso, um ser humano não pode, gente. A gente tem um poder de controlar nós mesmos. E aí tem a presença de Deus em nós que nos ajuda a controlar. Então, se você é uma pessoa que não ouve, passe a ouvir a partir de hoje. Passe a ouvir primeiro. Depois você se posiciona, depois você se fala. Ah, mas aí eu esqueço, tem que ser na hora. Então marque, vai marcando enquanto a pessoa está falando. É uma questão básica para a sua vida, para a qualidade de vida. A gente vive hoje um mundo onde tudo é imposto a todo momento. É a galera
É a galera do Todes que quer impor na porrada e você não pode falar, porque se você falar é todo momento. São movimentos como movimentos feministas que você não pode falar nada. Enfim, ouça. Eu vi uma situação uma vez, uma juíza que não era capaz de ouvir. Como é possível uma juíza, um juiz, tomar uma decisão correta se não consegue ter a capacidade de ouvir para analisar? Como? Explica para mim. Não tem como. É impossível. É impossível. O básico é isso. E a escuta correta, ela reduz conflitos. 3. Benefícios neurológicos da escuta empática. Praticar a empatia ativa e estimula regiões cerebrais ligadas à conexão social. Libera ocitocina. Ocitocina é um hormônio, é um neurotransmissor que fortalece a confiança, né? E promove o bem-estar. Então, quando você aprende a fazer isso aí, você estimula o seu cérebro. E olha só, vou te dar uma dica aqui, ó. Quando você aprende a ouvir da forma correta, você aumenta a sua própria confiança, porque você tem mais informações para argumentar, para refletir, para pensar. E 4, alguns estudos mostram que quando as pessoas se sentem ouvidas, sua autoestima aumenta e elas encontram mais propósito e significado em seus relacionamentos. Pode ver, numa venda, um vendedor que ouve a pessoa falar isso, aquilo e pá, consegue ter mais êxito na venda. Porque ouve, porque a pessoa se sente amada, querida, acolhida. A autoestima aumenta, porque no mundo de hoje ninguém quer ouvir ninguém. E quando você se propõe a ouvir, você ganha o coração da pessoa também. Então você quer aprender a fazer o bem, quer ajudar pessoas. Aqui eu falei um pouco sobre se ajudar, né? Você se ajuda ouvindo. Mas a gente tem que aprender que, mais do que nos ajudar, nós precisamos aprender a ajudar o outro. Quando a gente ajuda o outro, automaticamente isso volta pra gente de forma absurda. Eu tenho falado muito sobre isso. Cure alguém e você vai ver a cura chegar na sua vida. E você vai ver a cura ser operada na sua vida. Restaure alguém e assim vai. Uma das formas de ouvir, e se temos terapeutas aqui, vocês vão saber o que eu estou falando. Quando você para e ouve alguém, às vezes só da pessoa colocar tudo aquilo ali para fora, com alguém confiável, não é alguém que vai absorver tudo aquilo ali que ela está falando do mal, não é isso. Mas é alguém que vai ter um ouvido bom, vai compreender, vai saber a importância que ela colocar aquilo ali para fora naquele momento e tal. Tem pessoas que são curadas só porque jogaram para fora, tiraram do coração. Então isso gera muito sentido. Vou dar 4 dicas para vocês aqui. Lembrando que eu vou colocar por escrito no grupo do WhatsApp. 4 dicas para vocês aqui de como praticar a escuta bíblica e empática. Ok? Como é que você vai colocar em prática essa questão da escuta aqui? 4 dicas práticas, certo? Mas antes disso aí, lembre-se da nossa campanha Natal Solidário na África. Certo? Amanhã a gente encerra isso, porque a gente precisa enviar o recurso para lá. Até quinta-feira o recurso tem que estar lá. Okay? Então amanhã a gente encerra. Se você não adotou uma criança ainda, no Brasil R$40, na Europa €8, uma criança que vai ganhar um par de sapatos, uma bola, os meninos, e uma boneca, as meninas. Tá bom? São 200 crianças que a gente vai presentear agora lá no povoado de Dondo, em Moçambique, na África. Não se esqueça, tem link na bio, você pode entrar e contribuir. Tem muitas formas de você contribuir lá, tá bom? Aguardamos aí a sua contribuição. Como praticar a escuta bíblica e empática? 1. Ouça sem pressa.
2. Pergunte mais, fale menos. Essa é espetacular. Em vez de você dar um conselho rapidamente, ou colocar o que você pensa, o que você acha, pergunte, pergunte, pergunte. Quando você pergunta, você capta cada informação espetacular e isso abastece, a sua mente. E então você tem tempo suficiente para processar tudo isso, resgatar coisas do subconsciente e produzir um pensamento que realmente faça sentido. Pergunte, pergunte. 3. Ore para ouvir melhor. Peça a Deus te ajudar a usar essa paciência, sabedoria, para ouvir não apenas as palavras, mas o coração de quem fala. Que você possa aprender da forma correta. E às vezes isso aí se torna uma ação espiritual também. A gente precisa entender que existe um mundo espiritual que nos envolve. 4. Pratique o silêncio intencional. Permita momentos de silêncio em suas conversas para que o outro sinta a liberdade de completar seus pensamentos. E começa a falar, e interrompe e tal. Calma. Faça silêncio. Fixe os olhos, em vez de ficar assim, olhando no celular, em vez de ficar fazendo as coisas a todo momento ao redor, olhando no relógio, em vez de o outro e tal. Fixe na pessoa, se interesse naquilo que a pessoa está falando. Tudo isso tem a ver com a vida de uma pessoa que é equilibrada emocionalmente. Uma pessoa espiritualmente saudável age assim. E sempre a nossa vida vai ter a ver com o outro também. A gente não é uma ilha, nós não somos uma ilha, não tem como viver bem, isolado do mundo. E não dá para viver bem quando você está em um grupo onde só você fala, só você se expressa. Um dos grandes problemas que eu encontro, às vezes até em caminhar em grupos, é o contrário. É o silêncio. Tem muita gente que fala pra caramba, agora tem gente que não fala nada também. Fala nada. E é interessante que a gente confunde silêncio com ouvir, né? Não. Quem ouve, reflete e se posiciona. Quem escuta, não se posiciona, não reflete, só escuta. Por exemplo, você pode pegar um grupo de WhatsApp, você coloca um áudio, um texto, incitando as pessoas a se posicionarem naquele momento ali. Depois que você ouvir, depois que você lê, você se posiciona. Aí você vê, de 100 pessoas, 10 se posicionam. Quer dizer, talvez 100 escutaram, 10 ouviram. Porque o ouvir tem a ver com essa reflexão e um posicionamento. Isso é interesse. Quando você só escuta, você não se posiciona, você não se interessa. E a pior coisa é você caminhar com pessoas que não se interessam no que você está falando. E por mais que ela diga que ela se interessa, olha, a atitude da pessoa fala tão alto que não dá nem para escutar a voz dela quando ela fala sobre isso. Tem atitudes que falam muito mais alto do que palavras. Às vezes a gente vai escutar palavras, mas vai ouvir atitudes. Já ouviu isso? Você pode falar o que você quiser, mas a sua atitude vai falar alto, mas muito alto. Então pare e reflita um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. No grupo de WhatsApp também, nesse texto, eu vou colocar aqui eu vou colocar 3 desafios práticos para você fazer essa semana aqui, ok? Para você treinar essa questão da escuta, escutar melhor, aprender, aliás, né, ouvir melhor, ou escutar da forma correta. Bom, ouvir é um ato de amor e obediência tanto para Deus quanto para o próximo.
Quando a gente aprende a ouvir de forma genuína, nós demonstramos humildade e interesse verdadeiro, refletindo o caráter de Cristo. A pergunta que eu tenho é: você tem ouvido mais para compreender ou para responder? Como é que tem sido? Como é que tem sido a sua vida em relação a ouvir? Você ouviu tudo que eu disse aqui? Pois bem, hoje esse é o nosso devocional de hoje, esse é o nosso 707 de hoje. E eu espero que isso instrua a sua vida. Todos os dias eu trago uma temática diferente, um assunto diferente. Imagine, né? É assunto que não acaba mais. Todos os dias eu estou ao vivo aqui, 7 da manhã, horário de Brasília, e com assuntos diferentes, com temas diferentes. Hoje eu falei sobre a importância e como a gente deve ouvir. E a importância para a gente, a importância para o outro, a questão do ouvir. E eu vou repetir para vocês. A maioria das pessoas, a maioria dos problemas de relacionamentos tem a ver com isso. A grande maioria. E não é relacionamento conjugal só não. Pais e filhos, irmãos, amigos, pessoal da igreja, trabalho. As pessoas são contratadas por causa das habilidades que ela tem e são mandadas embora, são contratadas por causa das habilidades intelectuais, profissionais que ela tem, e são mandadas embora por causa da falta de habilidade emocional. Pessoas são contratadas pelas habilidades profissionais e são mandadas embora pela falta das habilidades emocionais. Ela não consegue ter uma comunicação eficaz, não consegue ouvir, não consegue se expressar. Faça um teste com você agora mesmo. Você está lendo algum livro? Está estudando alguma coisa nesse exato momento aqui, hoje, essa semana, esse mês, esse ano? Estudou? Lendo, ouvindo, anotando e tal? Se não, tá aí, uma grande dificuldade em ouvir. Se você pegou desde o início da live, sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando sobre escutar, estou falando sobre ouvir. Uma pessoa que quer constantemente evoluir no ouvir, está sempre estudando. Usa a internet para crescer, para desenvolver apenas, e não para ficar rolando só. Então pare e reflita um pouquinho. Um abraço, Renata. Bom trabalho para você. Valeu. Eu tenho aqui 5 minutinhos com vocês ainda. Se tiver algum comentário, pergunta, envie para mim que eu vou te responder agora. Ou então envie aqui da onde você está me acompanhando, qual cidade, estado ou país, para eu te mandar um abraço também, tá bom? Então, ouviram tudo que eu disse ou apenas escutaram? Esse foi o nosso 707 de hoje, nosso clube 707. Essa daqui é uma das canecas que eu mais gosto. Essa caneca do Egito. Foi uma das poucas que eu consegui trazer para cá quando eu vim para Portugal. Quem está chegando aqui? Vamos ver. A Silene Firme de Leopoldina, a Mirza, Darwin, Renata, a Débora está em Arujá. Maravilha, Débora, em Arujá. Está no trabalho, Deus abençoe aí, Débora. Não estou conseguindo ver a foto aqui, mas é a Débora que mora em Mogi, correto? É a Débora que eu conheço, correto? Darwin está em Mogi. Ah, maravilha, Débora, então tá bom. Um abraço para você aí, viu? Valeu. Aqui a Ilza, um forte abraço para Ilza, psicanalista, um forte abraço. Ilza, a gente vai tomar um café pessoalmente aí em breve, hein, Ilza? Ilza vai estar aqui para Portugal. Um abraço para o Matheus aqui também, tô vendo agora. Maravilha, meus ajudadores. Bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudá-lo hoje aqui falando sobre ouvir.
E espero sinceramente que você ajude outras pessoas hoje ouvindo da forma correta, tá? Deixa eu dar uma última dica aqui, antes da gente encerrar. Deixa eu dar uma última orientação aqui, muito, muito legal. Acho que isso aqui vai preservar a sua vida. Ó, eu conheci uma pessoa que ela não sabia ouvir. Dessas formas que eu coloquei aqui. Ela não sabia ouvir. Mas ela jurava que ela sabia ouvir. O que ela fazia? Ela escutava uma pessoa falando, por exemplo, um problema. Ao invés de ela produzir o que eu disse aqui sobre o ouvido, né, sobre o ouvir, aliás, sobre o internalizar isso aí, para refletir a respeito e produzir uma conversa, um diálogo, etc. O que ela fazia? Ela simplesmente pegava a desgraça que a pessoa estava falando aqui e julgava isso dentro dela e jogava para fora. Ela não refletia a respeito, sendo empática, para produzir um diálogo e até ajudar a pessoa. Se fosse necessário dar algum conselho, alguma ideia, ou eu vou orar por você, ou apenas, olha, não sei nem o que te dizer. Ela não ficava nesse nível aí, na empatia em relação a outra pessoa. Ela internalizava isso aí, pegava como algo pessoal, julgava isso e produzia um furacão dentro dela. E desgraçava toda a família depois por causa de algo que ela ouviu, que não tinha nada a ver. Daqui a pouco é gente que não tinha nada a ver com a parada pagando o pato. Ela ouviu uma vez que uma pessoa tinha traído a outra. Uau! Quem estava do lado dela virou inferno. Então, entenda o seguinte, que ouvir as pessoas tem a ver com empatia. Não é com simpatia, tá? É com empatia. Quando eu falo internalizar, eu não estou falando que você tem que viver o que a pessoa está vivendo, não. Imagine só, eu sou psicoterapeuta, se eu for analisar, hein, Ilza, psicanalista, imagine só se a gente atende uma pessoa e for internalizar isso, pegar para a nossa vida tudo que nós ouvimos, nós estamos lascados. Imagine só, no ministério, eu vou ouvir para aconselhar as pessoas, se eu for internalizar isso e pegar para mim tudo que... Estou ferrado. Eu não consigo sobreviver um dia. Final do dia vai ser uma corda amarrada, porque não tem como. Então, aprender a ouvir da forma correta é fundamental para manter a saúde mental. Você não mantém a saúde mental. Ser empático na escuta não significa ser uma lata de lixo. Ok? Não torne-se uma lata de lixo. Uma coisa é aprender a ouvir. Por isso que eu falei sobre aprender a ouvir. É como nós devemos ouvir. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já pedi já para pessoas, olha, não fale mais comigo a respeito de nada. Ok? Por favor. Não, você não sabe o limite, então não respeito os meus limites, não fale, não quero saber. Ponto. Tá bom? Já fiz isso. Né? Já fiz várias vezes, principalmente com parentes alheios. Olha, se você quer falar sobre essas coisas aqui na minha casa, não rola, não dá. Eu não gosto que a gente fique aqui reunido falando mal dos outros, não. Não dá. Ah, porque isso... Olha, vai lá na rua e fale lá. Eu já peguei e tirei gente da minha casa. Falei para ir lá na rua, falar no telefone, porque ela ficava falando coisas que não... dentro da minha casa. Sério mesmo, já fiz isso. Já fiz isso. Uma das vezes foi morando em Mogi das Cruzes, inclusive. Outra vez foi morando no Nordeste. Fiz várias vezes isso. Então, nós temos que estabelecer esses limites. Tá vendo que é o equilíbrio? Tem gente que não sabe ouvir de jeito nenhum. Nada. E tem gente que ouve errado. Ele aprende a ouvir errado. Então, não basta fazer, tem que fazer da forma certa. Que nem aquela pessoa que fala assim... eu tô há 10 anos do seu lado. Olha só, 10 anos, né? Passei por tantas situações difíceis, mas eu estava lá do seu lado,
Deixa eu te dizer uma coisa. Escutar ou ouvir errado não é suficiente. Da mesma forma que estar ao lado de alguém não é suficiente. Você pode estar do lado de alguém, mesmo no momento da dificuldade, e tá piorando a vida dela. Tem muita gente assim, não, mas eu tô 10 anos do seu lado aqui. Quando você passou as dificuldades, eu tava lá do seu lado. Mas fazendo o quê? Perturbando? Não, quando você foi fazer uma cirurgia, eu tava lá do seu lado. Mas fazendo o quê? Falando que você vai morrer? Assina aqui o testamento para a gente ficar com essas coisas? Tava lá do lado fazendo o quê? Tá do lado? Judas também estava do lado de Jesus. Judas estava do ladinho de Jesus. Então, estar do lado não é suficiente. Escutar não é suficiente. Ouvir não é suficiente. Ouvir da forma correta, sim. Aí sim. Aí nós chegamos naquilo que é ideal. Não se nivele por baixo. Pelo menos eu ouço. Não. O padrão não é lá embaixo, não. Esse negócio de pelo menos, tá? Eu lembro uma vez uma pessoa falou pra mim, né? Pelo menos, ó, teve gente que foi embora, pelo menos eu tô aqui. Aí eu disse pra ela, oxalá você tivesse ido embora também. Seria uma bênção. Falei bem assim pra pessoa, falei, seria fantástico se você tivesse ido embora. Você não ir embora piora tudo. Entende a seriedade disso? Isso tem a ver com o mundo hipócrita, né? Que se vive hoje em dia. Que nivela tudo por baixo. Quando você vai votar em alguém... vamos falar sério agora. Você pode responder se você quiser aqui. Quando você vai fazer uma votação, votar hoje em dia, você escolhe o menos pior. Sim ou não? Você não escolhe o melhor. Nossa, você tem vários bons. Vou escolher agora qual é o melhor desses vários bons que tem. Nossa, você escolhe, esse é o menos pior. Esse aqui acho que vai estragar menos. Esse eu acho que vai estragar menos. É ou não é? Sim ou não? Eu acho difícil você chegar assim e fazer uma lista assim. Esses são bons. Vou ver aqui qual que é o melhor. Eu vou fazer um 707 em breve falando a respeito disso. A gente aprender a estabelecer padrões melhores. Não se contentar com mais ou menos. Não se contentar com... pelo menos... Silvana Guedes, um forte abraço, um abraço para todo mundo que está entrando agora aqui, ó. Vocês chegaram aqui no Amém, ó. Um abraço pro Félix, valeu, Félix. Nina, a paz, Nina. Vamos lá. Pois bem aí, ó. Quando vocês vão votar, todo mundo aqui escolhe o menos pior. Bom, esse foi o nosso 707 de hoje. Segunda-feira. Eu sei que segunda-feira é embaçado para a maioria, tá aqui de manhãzinha e tal, mas eu tô aqui, fiz um compromisso com vocês e enquanto eu entender que devo estar aqui pela manhã, estou aqui, com uma pessoa, ou com 100 pessoas, ou com 500, ou sozinho, estarei aqui, tá bom? Cansado ou não, estarei aqui. Você pode pensar assim, mas para você, aqui no Brasil é 7 da manhã, aí é 10 da manhã. Pois bem, né? Só que os meus fusos horários aqui, eles são bem diferentes também, né? Então, às vezes eu trabalho até 3, 4 horas da manhã e por aí vai. Então, aqui essa questão de horário não é muito... não tem muito a ver não para mim, certo? Meu ritmo de vida é diferente da maioria que vive aqui. É bem diferente, aliás. Tá bom? Bom, eu sou o Everton Lopes, esse é o nosso Clube 707. Todo dia, 7, 7 da manhã, estou ao vivo com vocês aqui. E hoje eu falei sobre a importância e como devemos ouvir. Vou colocar um texto lá no grupo do WhatsApp para que você possa refletir sobre as principais lições e colocar em prática também. Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê graça para você aí, que você viva uma vida cada vez mais... espiritualmente saudável e emocionalmente equilibrada.